Irmãos e irmãs, graça e paz. Por mais de 40 anos vivi longe do Senhor, e mesmo assim, sendo Ele tão maravilhoso, dá a todos a graça comum. Recebi dons e desde muito cedo sabia qual a profissão que queria seguir. Passei por um processo seletivo difícil e bem jovem. E sou muito feliz na minha profissão. Queria ser mãe e fui agraciada com a Carolina e o Vincenzo, que são uma bênção em minha vida. E seguia uma vida em zona de conforto, com trabalho, cuidado com casa e criação das crianças, que posteriormente compreendi que era muito limitada e muito longe dos propósitos de nosso Pai. Em 2020, começou uma tempestade em minha vida. O início de uma crise em um relacionamento que durou 2 anos para finalizar em divórcio. No início do processo, senti extrema dor e incompreensão do porquê aquilo tudo estava acontecendo. C.S. Lewis escreveu que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. E este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Eu era surda e cega. Por meio de um convite de uma querida irmã, comecei a frequentar os cultos dessa igreja. E no meio da minha tempestade, estes momentos me alimentavam com esperança e paz. Foram muitos conselhos e conversas com o pastor Gessé nesta igreja. Me senti acolhida como nunca tinha me sentido anos antes e cuidada por este corpo de irmãos. Antes, dependente de terapia, não precisei mais, pois tinham acesso ao nosso Jesus. Ao começar a estudar a palavra, a frequentar os cultos e a escola bíblica pós-pandemia, as vendas que cobriam os meus olhos caíram. Percebi que tudo o que eu fazia, apesar de serem coisas boas, não eram mérito meu e sim providência do meu Senhor, e que nada disso servia para eu conseguir melhorar ou me sarar de tudo o que estava acontecendo. Compreendi que tudo era possível, pois Deus nos amou primeiro e entregou o seu único filho para morrer na cruz no meu lugar. Compreendi que a única coisa que poderia fazer era me render a Ele e descansar, confiando em suas promessas de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, e compreendendo que Ele é bom o tempo todo, e em todo o tempo está no controle de tudo. E então, compreendi também que ao me relacionar com nosso Pai, por meio do seu Santo Filho, não havia promessa de que não teria mais problemas. E os problemas permaneceram surgindo o tempo todo. Mas podemos descansar na promessa de que tudo tem um propósito e que Deus é bom o tempo todo. Como diz Cristo em João capítulo 16, versículo 33, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. E em Mateus, capítulo 7, versículo 9 a 11, qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E como nosso Senhor é especialista em fazer novas todas as coisas, entrou em minha vida meu amado esposo Hércules, que transformou nossa família e que também estava faminto do alimento da vida. Hoje temos uma família longe de ser perfeita, mas que tem no centro nossa rocha, nosso Senhor, que nas tribulações serve de norte. Hoje, pela força do nosso Senhor, por todo o suporte dos irmãos que formam esta igreja, dos ministérios, da leitura e estudo da palavra, compreendo qual o meu papel como mulher, mãe e esposa. E oro e peço que eu tenha força, sabedoria e a fé necessária para que minha vida cumpra o papel para o qual fui criada, de forma única, glorificando o nome do Senhor. Finalizo declarando gratidão ao nosso Pai pela vida e por todo o cuidado. Agradeço por ter me permitido tudo o que aconteceu, pois de outra forma não o teria conhecido. Agradeço a Ele pela minha família, pelos meus queridos Carol e Vi, pelo meu marido Hércules, pelo cuidado e sustento que provê a nossa família. Agradeço a Deus por esta igreja e por todos os membros por ter permitido eu estar aqui.
Bom dia, irmãos. Cheguei na Igreja Batista em setembro de 2016, passando pela triste dor do divórcio e vendo todos os meus sonhos serem fracassados. Minha casa tinha cheiro de morte. Nesse período triste, recebi uma visita marcante do Adriano e da Clélia, que oraram comigo. No dia seguinte, a Clélia voltou, fez o devocional comigo e me convidou para assistir a cantata de aniversário da igreja. Consegui tirar minha filha Ana do quarto, que há dias estava trancada. Ela estava trancada lá. E naquela noite, fui constrangida pela palavra. Enxerguei o meu vil pecado e vi o quanto carecia do Senhor. Recebi também a visita da diaconia daqui da igreja e vi ali o suporte que eu precisava. Precisei sair da casa onde eu morava, peguei a Ana, nessa fase da vida o Mateus estava cursando a universidade em Sorocaba, e recomecei. Na primeira madrugada nessa nova casa, não consegui dormir, e orei ao Senhor, colocando diante dele toda a minha insuficiência, e ele renovou as minhas forças. Os anos se passaram, as coisas já estavam bem melhores, e em 2021 recebi a notícia de que iria ser vovó. Quanta alegria eu senti e quantos planos eu fiz. Mas depois de alguns meses, surgiram algumas alterações na gravidez, mas eu seguia confiante que no culto de gratidão do ano passado, eu iria testemunhar do milagre, mas do meu jeito. Depois de 5 dias de nascida, o Senhor recolheu a minha neta. Veio a dor, o choro, os questionamentos, mas eu segui confiando que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. 8 meses se passaram e quando meu coração já estava mais consolado, eu recebi a triste notícia que o Adriano tinha partido. Perdi ali meu sobrinho, meu melhor amigo e o meu confidente. E junto com ele morria de novo alguns planos e sonhos que eu tinha sonhado para ele. Mais uma vez veio o choro, a dor e a tristeza. Eu me via sozinha, embora eu estivesse cercado por amigos. Alguns que nem professam a mesma fé que eu, mas que hoje eu tenho o privilégio de tê-los aqui, neste culto de gratidão. Seria então a minha vida uma história de perdas, dor e medo? E no que o meu testemunho edificaria a vida de alguém? Mas quando eu olho a minha vida através de Cristo, através da cruz de Cristo, eu percebo o quanto eu recebo da bondade de Deus. Fui recebida com muito amor nessa igreja, durante todos esses anos. Meus filhos tiveram todo o apoio que necessitavam, e em meio a tanta dor. Vi meu filho se formar, depois de muita luta e privação. Nessa fase, eu recebi muito apoio do meu grupo de conexão, o Ágape, irmãs queridas, a quem eu tenho eterna gratidão. Ele se casou e trouxe para nós uma nora que eu amo muito, e que agregou muito à nossa família. A Ana foi recebida aqui no primeiro culto dos teens pelo pastor Vitor, e ele me falou, fique tranquila, nós vamos cuidar dela. E de lá para cá, eu tenho visto minha filha crescer na graça e ser curada todos os dias. Tive o privilégio de ser vovó, carreguei a Maria Elis no colo e vi o quão perfeito Deus é. No sepultamento dela, eu senti o amor real dessa igreja na vida dos meus filhos e pude testemunhar isso diante da minha família. E até hoje comenta-se sobre a palavra ministrada naquele culto fúnebre. Fui abençoada por conviver tão de perto com Adriano por muitos anos. Tivemos uma infância triste, mas nunca saímos de perto um do outro. Presenciei o dia da conversão dele, e foi um dia muito especial, e vi toda a mudança que o Senhor fez. No dia em que ele faleceu, recebi durante a madrugada toda vários irmãos na minha casa. Mais uma vez, a igreja foi muito presente. Observei a sabedoria do Marcos França, que foi na minha casa, tirou uma bala fine do bolso, entregou junto com um abraço para a Vitória. E sem dizer uma palavra, ele foi o suporte que ela precisava. Foi um alento para o meu coração ouvir uma frase do pastor Gessé na Assembleia Geral dizendo: estamos desligando o Adriano do hall de membros, algo triste, porém necessário. Mas isso porque ele foi ligado num hall muito maior e melhor. Entendi que as nossas maiores conquistas não são para esse mundo. Ele venceu e agora desfruta do descanso eterno.
Aqui nessa igreja também tive a chance de viver um relacionamento saudável e pautado na vontade do Senhor. Recebi o conselho e acompanhamento do pastor Fábio. Tive um casamento lindo com alguém que cuida de mim, edifica a minha vida e me leva para perto de Deus. Então, por mais imperfeita e incapaz que eu seja, em Cristo, minha vida é uma história de vitórias. E como diz uma canção que cantamos aqui, se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vale a pena essa caminhada e vale a pena confiar no Senhor. Graça e paz, igreja. Bom dia. Eu sou a Luciana, mãe da Luísa, filha da Vera. Minha filha se batizou este ano e minha mãe foi recolhida pelo Senhor também este ano. Hoje estou aqui para declarar minha enorme gratidão por estes dois fatos. Sou nascida e criada em berço cristão. Desde que me entendo por gente, o louvor entoado constantemente em minha casa era firme nas promessas. Ao acordarmos nas manhãs de culto, ela estava pela casa, se arrumando, organizando café e louvando. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu enorme amor, firme nas promessas do Senhor. Sou de Bragança, mas por um tempo morei em São Caetano do Sul. Na pandemia, retornei a Bragança com minha filha, que estava tendo aulas online na época, mas continuava matriculada em São Caetano. Em janeiro de 2022, as aulas presenciais retornaram. E com o coração apertado, eu não queria que ela retornasse àquela escola, pois era um colégio universitário com muitas ideologias contrárias à fé cristã. E temia que o mundo poderia fazer com a cabeça da minha filha. Minha mãe, muito sábia e sempre confiante em Deus, me orientou para que eu deixasse que ela terminasse os estudos por lá, porque chegou aquela oportunidade através dos próprios méritos, por uma prova na qual tirou a nota máxima. Entrei em contato com um casal de irmãos da igreja de São Caetano para acolhê-la durante o ano. E prontamente eles disseram sim. Mas ainda assim, meu coração não estava tranquilo. Então o Senhor me enviou uma parceira de oração, que também estava buscando alguém que tivesse inclinada a orar pelo mesmo propósito. E iniciamos nossa batalha. Mães de joelho, filhas de pé. Eu orava pela filha dela e ela orava pela minha. Não importava o que enfrentássemos, toda terça-feira, às 17, nosso encontro era sagrado. Foram muitas lutas, batalhas, dúvidas, medos, crises, mas o Senhor nos sustentou. E nós seguimos firmes no propósito o ano todo. Nossas filhas se batizaram este ano. A Maria Fernanda Sequim, dia 15 de outubro, e a Luísa, dia 19 de novembro. Em julho se iniciava uma nova batalha. Minha mãe começou a sentir fortes dores no ombro direito, até o momento em que rapidamente ela começou a perder o movimento da mão direita. Passamos pelo clínico geral, ressonância e médico, especialista em ombros. Sem imaginar que a mão do Senhor me conduzia para isso. No dia 11 de setembro, ela fez uma ressonância. O técnico responsável me chamou de canto e disse: vou lhe ceder as imagens agora, leve ao médico ainda hoje. Informei qual era o médico e ele falou que trabalhava com ele e que se encarregaria de pedir uma antecipação da consulta e ele mesmo levaria as imagens. Depois de 2 dias eu recebi a notícia mais difícil da minha vida até aqui. Eu estava perdendo a minha mãe. Com uma fala doce e delicada, o médico explicava o que havia visto no exame. Síndrome de Pancoast, um câncer raro, agressivo, já em estágio muito avançado.
Ele tem início no ápice do pulmão. Mas eu não entendia nada, porque minha mãe era enfermeira, fisioterapeuta, uma vida toda dedicada a cuidar do próximo, e fez com maestria. Ativa, cuidava bem da saúde, não sentia falta de ar, não sentia dores. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Senti um medo enorme, não sabia o que fazer e questionava: como assim ao Senhor? Este anjo levantado em forma de médico já havia preparado tudo, mesmo não sendo a especialidade dele. Minha mãe foi internada imediatamente e teve todos os cuidados necessários. Ao sair do hospital, durante o caminho, minha cabeça foi tomada por questionamentos, parecia que ia explodir. Então fechei os vidros do carro e com toda a força dos meus pulmões eu gritei dizendo: eu não vou duvidar do meu Deus. Eu o amo, eu vou seguir firme acreditando nas promessas do meu Redentor. Vou me alegrar por tudo que Ele me entregar, porque sei que tudo é para o bem daqueles que o amam e reconhecem o seu amor. Entregarei tudo na cruz. Deus é bom o tempo todo e Ele já está me sustentando. Eu te amo, Deus, em qualquer circunstância. Eu não vou duvidar do teu amor por mim. E então o Senhor iniciou sua obra. Foram 33 dias, 4 semanas, 3 internações no total. Sentimos o cuidado de Deus a cada minuto deste tempo. Houve entendimento, edificação, sustentação, humildade, dependência, transformação, entrega, fortalecimento, crescimento, perdão, mansidão, honra e muito amor. Só pedi a Deus que não a levasse enquanto eu não estivesse ao lado dela. O tempo de Deus é perfeito. Mesmo assim, mesmo sentindo uma dor imensa, sou grata a Deus por ter sido privilegiada com o tempo da despedida. Louvamos, cultuamos, oramos. O Senhor permitiu que eu estivesse ao lado dela até o último segundo de consciência. Pude beijá-la e dizer o quanto a amava. Tive a oportunidade de chamar o pastor Fábio por telefone e juntos oramos. Minha mãe era humana, pecadora, imperfeita, mas reconhecia Cristo como seu Salvador. Viveu uma vida em Cristo, testemunhamos a fé pelos seus frutos. E mesmo diante da dor, vejo Deus cuidando de cada detalhe, recebendo seu cuidado até com o meu inventário. Nossa querida irmã Sueli Andolfo, que está cuidando dele, me surpreendeu com uma notícia de que um milagre havia sido operado em minha vida. O juiz concedeu a isenção total de todos os impostos e taxas. Certamente uma provisão do Senhor. E eu finalizo com 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, firme nas promessas. Amém.